Mas sabe por que muitos de nós não conseguem? Sabe por que, quem sabe, você não sente, não percebe, não vê essa vida do Espírito abundante na sua vida? Porque nós achamos que essa abundância do Espírito é algo para nós usufruirmos para nós. Eu queria tanto receber o Espírito Santo de uma maneira diferente, eu queria tanto um êxtase, e eles podem acontecer e acontecem, mas a palavra de Deus diz que o Espírito Santo é para levar vida, é para que haja em nós, e agindo em nós, a gente leve vida aonde a gente passa. A igreja vai, leva vida, o Evangelho de Cristo, Ele é que produz vida. Então, diz assim a palavra do nosso Deus: o homem levou-me de volta à entrada do templo, e vi água saindo de debaixo da soleira do templo, e indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia de debaixo do lado sul do templo, ao sul do altar. Ele então me levou para fora pela porta norte, e conduziu-me pelo lado de fora até a porta externa que dá para o leste, e a água fluía do lado sul. O homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão, e enquanto ia, mediu 500 metros, e levou-me pela água, que batia no tornozelo. Ele mediu mais 500 metros e levou-me pela água, que chegava ao joelho. Mediu mais 500 e levou-me pela água, que batia na cintura. Mediu mais 500, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Ele me perguntou: filho do homem, você vê isto? Levou-me então de volta à margem do rio. Quando ali cheguei, vi muitas árvores em cada lado do rio. Ele me disse: esta água flui na direção da região situada a leste e desce até o Arabá, onde entra no mar. Quando deságua no mar, a água ali é saneada. Por onde passar o rio haverá todo tipo de animais e de peixes, porque essa água flui para lá e saneia a água salgada, de modo que onde o rio fluir, tudo viverá. Pescadores estarão ao longo do litoral, desde em Gede até em Eglaim. Haverá locais próprios para estender as redes. Os peixes serão de muitos tipos, como os peixes do mar grande. Mas os charcos e os pântanos não ficarão saneados, serão deixados para o sal. Árvores frutíferas de toda espécie crescerão em ambas as margens do rio. Suas folhas não murcharão e os seus frutos não cairão. Todo mês produzirão, porque a água vinda do santuário chega a elas. Seus frutos servirão de comida e suas folhas de remédio. Irmãos, esse texto acho que é bastante conhecido, né? Boa parte de nós, acredito, conheça essa passagem, uma passagem que é cantada, uma passagem muitas vezes citada, especialmente se falando desse rio que brota debaixo da soleira da porta do templo e vai levando vida por onde passa. Aonde o rio passa, a vida chega, é renovada. E o texto diz, quando cita o mar aqui, é o mar morto. E até o mar morto é renovado. Mar morto que você sabe, não há vida nenhuma ali. É quase 30% a concentração de sal, enquanto no oceano é em torno de 4%. Então, tudo que cai no mar morto morre. Não há vida. Não há absolutamente nada. Ele não consegue nem afundar no mar morto, porque ele é denso. Mas a palavra diz que esse rio, chegando ao mar morto, produziria vida no próprio mar morto. Mas esse texto, para nós entendermos, a gente precisa dar uma olhada no pano de fundo. E ele, assim como muitas profecias, ele se enquadra naquilo que a gente chama de dupla referência, que ele tem uma aplicação, um cumprimento imediato no tempo próximo aonde ele foi narrado, e um cumprimento mais à frente,
num outro momento. E muitas vezes revela também uma figura, e o livro de Ezequiel é cheio de muitas figuras, parábolas. Ezequiel usa esse recurso, e Deus assim fala por meio de Ezequiel, por meio de muitas figuras. E esse rio também é uma figura, de modo que eu diria assim que ele tem uma quádrupla referência. E a gente vai caminhar, tentar entender um pouquinho do que significa esse rio. O que significa esse rio? Quem é esse rio? E qual é o nosso relacionamento com esse rio? Ezequiel é um profeta chamado exílico, porque ele profetizou no exílio, na Babilônia. Foi levado para a Babilônia aproximadamente com 26 anos. Ezequiel era de família sacerdotal, mas não exercia o sacerdócio ainda, quando estava em Jerusalém, porque não tinha 30 anos, que era a idade que o sacerdote começava os seus serviços no templo. Então, ele, aos 26, foi levado para a Babilônia. Jerusalém ainda não havia sido destruída, o templo não havia sido destruído, foi colocado um governador sobre Jerusalém por Babilônia, mas boa parte dos nobres, das pessoas que eram artífices, artesãos, com conhecimentos diferenciados, foram levados para a Babilônia, e nessa leva estava Ezequiel. E o povo julgava que o tempo de cativeiro seria curto, que eles ficariam um breve período e muito rapidamente voltariam para Jerusalém, que não sofreria grandes consequências, nem tampouco o templo. E então Deus começa por meio dos profetas, assim como faz com Jeremias também, que vai dizer: olha, vocês podem casar, fazer negócios aí, construam casas, porque não vai ser tão rápido quanto vocês imaginam, vai ser de 70 anos. Ezequiel, então, com 30 anos, é chamado para o ministério profético. Quando chega o tempo de ele ser o sacerdote no templo, ele longe do templo, a milhares de quilômetros do templo, Deus o chama então para ser um profeta. E ele, primeiramente, começa a anunciar como um atalaia, e o próprio texto diz, e traz Ezequiel como esse atalaia, e o livro é dividido basicamente em duas partes, aonde a primeira parte, como um atalaia, Ezequiel começa a falar do julgamento das nações e do julgamento sobre Jerusalém. Que Jerusalém foi julgada e condenada, e ela seria assim destruída e cairia, e eles então permaneceriam ali pelo tempo que Deus julgasse que eles devessem permanecer. Em seguida fala das nações, todas as nações que se voltaram contra Jerusalém também seriam julgados. E quando Ezequiel fala a respeito de Jerusalém, pela boca do Senhor, ou como boca do Senhor, como um atalaia, e dos pecados de toda a nação, há uma linguagem muito forte. Tem certos termos e linguagens que a Bíblia usa que, às vezes, os mais pudicos ficam sem jeito. Mas Deus nunca suportou o pecado e nunca tratou o pecado de uma maneira mais carinhosa, digamos assim, de uma maneira assim, tem que ser. Porque hoje a gente precisa tratar o pecado dentro daquilo que nós chamamos povo de Deus. Uma coisa é quem está fora, não conhece a graça do Senhor, muito embora também não se passe a mão de nenhum pecador. Mas Israel e Judá, quando Deus tratava do pecado, tratava com muita dureza, chamando-os Jerusalém de prostituta, falando que como uma amante, Jerusalém procurava uma adúltera, procurava amantes por todos os lugares, e ela era insaciável. Procurava amantes com membros do tamanho de cavalos, de jumentos, e fluxo como de cavalos. Isso aí está no livro de Ezequiel. É Deus falando com aquele povo, o que mostra a repugnância de Deus contra o pecado. Mas nós muitas vezes não temos a mesma repugnância que o Senhor. Nós vamos achando justificativas e maquiando o nosso pecado, caminhando como se fosse algo não tão sujo e dá para tolerar, e assim a gente vai indo como se Deus fosse o Papai Noel, o bom velhinho. Mas a palavra fala do amor de Deus, mas fala da severidade de Deus. Mas, enfim, a segunda parte,
O segundo bloco, se a gente pudesse chamar assim, o do livro de Ezequiel, ele vai então começar a falar da restauração daquela nação. Que Jerusalém seria restaurada, que o templo seria restaurado, que o povo seria restaurado, que as festas anuais voltariam a acontecer, que o serviço no templo seria restabelecido, o ministério sacerdotal seria restabelecido, e ele então dá toda a descrição do templo, conforme Deus o manda, e ele então traz todo esse passo a passo, e medidas e formas como o templo seria reconstruído. E então, quando está nesse momento de trazer aquilo que será novo, e entre a nova divisão das terras, Ezequiel é levado para essa visão que ele aqui descreve. Então ele está trazendo aqui nesse texto algo que aconteceria em parte com Israel. Uma restauração da prosperidade de Israel. Uma restauração do templo e sua função de trazer vida ao povo por meio de Deus. O capítulo 36 lá de Ezequiel, ele vai falar de água pura, que purificaria todas as impurezas do povo. Lá em Ezequiel, que ele diz no verso 27 do capítulo 36, porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente as minhas leis. 26, darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. 29, eu os livrarei de toda impureza, convocarei o cereal e farei multiplicar-se, e não trarei fome sobre vocês. Aumentarei a produção das árvores e as safras dos campos, de modo que vocês não sofrerão mais vergonha entre as nações por causa da fome. Então vocês se lembrarão dos meus caminhos e das suas ações, vocês se lembrarão dos seus maus caminhos e das suas ações ímpias, e terão nojo de si mesmos por causa das suas iniquidades e das suas práticas repugnantes. Então, quando Ezequiel está falando desse rio, ele está trazendo também essa restauração sobre Israel, de uma prosperidade, de um shalom, que é tudo para todos sobre Israel. Mas é impossível não lembrar aqui também, quando lemos esse texto, de Apocalipse 22. Abre aí em Apocalipse 22, deixa marcado em Ezequiel, vai para Apocalipse 22. Lembrando que muito do que Ezequiel narra foi cumprido em Neemias. No tempo de Neemias e Esdras é reconstruído o templo chamado Templo de Zorobabel. Mas quando nós lemos Apocalipse 22, é impossível não ligar esses dois textos. Verso 1, Apocalipse 22. João, tendo uma visão. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que claro como cristal fluía do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da rua principal da cidade, de cada lado do rio estava a árvore da vida, que frutificava 12 vezes por ano, uma por mês. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Eles verão a sua face e o seu nome estará em suas testas. Não haverá mais noite. Eles não precisarão de luz de candeia, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão para todo o sempre. Nas duas visões, há um rio transbordante de águas. Nas duas visões, esse rio está passando por Jerusalém, mas rompe em vida por todo lugar que passa. Nas duas visões, há abundância de frutos. Nas duas visões, os frutos produzem vida. Nas duas visões, as folhas das árvores são como remédio ou como cura para as nações. Eu tenho para mim, e creio, irmãos, que Ezequiel viu e teve essa visão da água saindo como por debaixo dos umbrais, das soleiras das portas, da porta do templo. Ele não viu dentro, ele não viu a nascente, a fonte. Já João, depois de Cristo, com o véu rasgado da carne do Senhor, vê a fonte
fonte, o trono de Deus, o Cordeiro, a própria fonte. Então João vê um tiquinho mais do que Ezequiel ainda. Os dois rios falam dessa cura do Senhor. Mas a água, desde o princípio, sempre vai trazer essa ideia do renovo e da vida. Desde o Gênesis, se você recordar em Gênesis capítulo 2, verso 9, lá vai dizer de 4 rios que nascem no Éden e saem do Éden levando vida. E quando a gente vai olhando o Novo Testamento, a gente vai ver Zacarias falando de uma corrente que fluirá de Jerusalém. A gente vai ver Jeremias falando que o povo trocou a fonte de água viva por cisternas rostas. Isaías vai dizer que o Senhor vai derramar água na terra sedenta e torrentes na terra seca, e derramará o seu espírito sobre toda a prole e a bênção sobre os seus descendentes. Isaías também fala de Judá, Israel, como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Então essa é a primeira aplicação, é a primeira imagem que nós temos desse rio, é quando nós fechamos os nossos olhos e lembramos lá de Apocalipse, da Jerusalém celestial, onde há um rio que brota do trono de Deus e produz vida àqueles que vivem naquela cidade e agora são dependentes da vida do Senhor, para que não haja mais doenças, não haja mais maldição, não haja mais nada que fira a nossa vida, a nossa alma, o nosso espírito. Pelo contrário, é produzido em nós a vida do Senhor. Você consegue imaginar isso e pensar na glória dessa cidade santa, Jerusalém? Você consegue ter saudades de estar lá sem ter estado? Um desejo profundo de estar na Jerusalém, de nadar e mergulhar nesse rio. Rio de vida. Mas Jesus também fala de rio, não fala de fonte de água. João capítulo 4, abra aí em João capítulo 4, verso 13. João capítulo 4, verso 13, Jesus está com a mulher samaritana no poço. Então tem aquele diálogo que nós sabemos de Jesus com uma mulher. E ele pediu água a ela, e ela diz: você me pede água, sendo tu judeu? E então Jesus diz a ela, verso 13, Evangelho de João, capítulo 4. Jesus, capítulo 4, verso 13. Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água para jorrar para a vida eterna. Se tornará nele uma fonte de água para jorrar para a vida eterna. Para frente um pouquinho, capítulo 7 de João. Verso 37. João 7, verso 37. Começa assim: no último e mais importante dia da festa. Que festa? Festa dos tabernáculos. Festa dos tabernáculos. O que se fazia no último dia da festa dos tabernáculos? Em todos os dias de festa, ao findar do dia, os sacerdotes enchiam jarros d'água da fonte de Siloé e jogavam sobre o altar do sacrifício para lavar. No último dia de festa, então, era trazido água com muita abundância, e eles circulavam 7 vezes o altar e jogavam muitas águas sobre o altar. E então aquela água misturava-se com o sangue e ia escorrendo pelo templo e escoava pela cidade, como um sinal de gratidão do povo pelas águas da chuva, porque tabernáculos era a festa da colheita. Pelas águas da chuva e pelo renovo da vida do Senhor por meio do sangue. E então Jesus está lá nesse dia, na última festa, no último e mais importante dia da festa. Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba.
Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Do seu interior fluirão rios de água viva. Irmãos, aquela água misturada ao sangue que desce do altar e se escoa pela cidade. Eu me lembro e preguei domingo passado a respeito do sangue e da água que sai do lado de Jesus quando ele é furado com uma lança. Jesus é furado, sendo ele mesmo dizendo que destruiriam aquele templo. Em 3 dias ele restauraria, mas daquele templo saiu a água e o sangue que misturando-se escorre por Jerusalém, produzindo vida. Mas há algo ainda mais tremendo que Jesus diz aqui, e em verso 39 do capítulo 7 ele diz assim: ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Nossa. A vida de Cristo é a água e o sangue derramado. É a imagem do seu sacrifício perfeito. Mas há algo tremendo, porque Jesus diz que essa água que flui é o Espírito Santo sendo derramado sobre o seu povo. Mas ele diz que esse Espírito Santo, ao ser derramado, produz em nós rios de água viva. Não é isso que o texto diz? Que quando nós bebemos da água que Jesus Cristo dá, e essa água é o seu Espírito que ele envia, ao bebermos dessa água, em nós é produzido uma fonte de águas vivas. É isso que nós lemos. E quando nós lembramos, a descida do Espírito Santo aconteceu aonde, irmãos? Em Jerusalém. Aonde eles estavam? No templo. E quando eles recebem o Espírito Santo, e Jesus antes já tinha profetizado e orientado-os: fiquem em Jerusalém até que do alto sejais revestidos do poder. E então, quando o poder vier, vocês serão testemunhas aonde? Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Quando então o Espírito vier com poder, produzindo vida em vocês, vocês como um rio vão se espalhar por todo lugar, levando vida. Levando vida. Então, quando a gente olha para aquele texto lá de Ezequiel, nós vemos o Senhor cumprindo restauração em Jerusalém. Nós vemos a vida de Jesus, que é a própria vida que produz vida em nós. Nós vemos o ministério do Espírito Santo, levando o Evangelho que traz cura, restauração a todas as pessoas. Mas nós vemos também nós, porque o ministério do Espírito Santo é feito por meio da sua igreja. Por meio das pedras vivas, que são santuário de Deus. São santuário de Deus. E aí, quando nós olhamos para essa verdade, nós precisamos nos perguntar: tem brotado vida de nós? Tem brotado vida de nós? Tem brotado vida da sua vida? Onde as águas do Espírito que deveriam estar brotando de você? Aonde e por onde elas têm chegado? E quando nós olhamos para esse rio, e o profeta, e a forma como aquele homem, o anjo, leva o profeta, e a palavra que ele usa ali, levando-me, não é no sentido de tomando-o pela força, ou como quem pega e arranca-o e coloca num lugar, mas o termo em hebraico é alguém que faz um convite: vamos comigo, vem aqui, eu vou te mostrar algo, vem comigo. E Ezequiel vai, e então ele chega e vê as águas brotando, e depois as águas estão nos seus tornozelos. Nós, muitas vezes, nós estamos esperando esse fluir do Espírito Santo de nós, mas nós não estamos respondendo ao convite, ao chamado do Senhor. Às vezes nós sentamos e ficamos esperando: é o Espírito que vai fazer tudo, Ele vai fazer tudo, quando nós respondemos: eis-me aqui. Mas se nós ficarmos sentados, Ele não vai fazer na sua vida.
E aí nós lembramos, Paulo vai dizer a Timóteo: não negligencie o dom que há em ti. É possível negligenciar. Ele vai dizer para Timóteo: reaviva o dom que há em ti. O carisma do Espírito, reaviva. Quantos aqui têm dons negligenciados, têm carismas, dons mortos, não avivados, adormecidos? E Paulo diz a Timóteo: reaviva. Quem é que reaviva? Aquele que pôs para dormir. Fica esperando, não, o Senhor vai fazer alguma coisa e vai acontecer algo de extraordinário na minha vida, e aí eu vou servir o Senhor, eu vou levar o Evangelho, vou ser um instrumento de Deus. Ele está chamando isso, falando e chamando você e a mim, desde que pisou aqui. Desde Isaías, quando Isaías diz: eis-me aqui. Paulo também diz à igreja de Tessalônica para que ela não extinga o Espírito Santo. Extingua o Espírito Santo. Dê um abafe em nós, o Espírito Santo. Lá em Romanos 8, muitas vezes nós usamos para uma atitude de passividade. Romanos 8, 26, diz assim, Romanos 8, 26. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Às vezes, ao lermos esse texto, nós julgamos: o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, então nós não sabemos como orar, e então o Espírito ora por nós com gemidos inexprimíveis, e nós sentamos e ficamos: deixa o Espírito orar, eu então sou simplesmente um passageiro e fico aqui aguardando. Mas a palavra que Paulo usa aqui é uma palavra enorme em grego, se pronuncia sunatilambanomai, ou algo parecido. Mas ela significa trabalhar junto de alguém para obter algo. Ou trabalhar lado a lado com alguém para obter algo. Quando Paulo diz que o Espírito nos ajuda, está dizendo que nós não estamos sozinhos, que Ele trabalha junto conosco, lado a lado, para obtermos algo, para que então flua de nós essa verdade e essa realidade, e não aqueles que estão sentados passivamente esperando que algo aconteça. É interessante que Jesus disse que nós devemos orar pedindo o Espírito Santo. Quantas vezes você orou assim? Quantas vezes você ora e pede para que o Espírito Santo encha e transborde a sua vida? O que é mais valioso, o Espírito Santo ou o pão nosso de cada dia? Mas essa parte nós obedecemos, né? Pão nosso de cada dia, tá aí um povo obediente para pedir pão. Mas do Espírito a gente não lembra. A gente não lembra de pedir que o Senhor faça a vontade dEle em nós. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Será que nós não estamos como quem vai à praia e, tendo a imensidão do oceano, leva uma piscininha de plástico e monta a piscininha e fica brincando ali na água, com a água nos canela? Está lá o mar. Puxa, mas a piscina aqui é tão boa, a água está aqui, e aí a gente fica ali, e aquela água, isso aqui é tão bom, mas o mar está ali à sua frente. E quando o profeta é levado, de etapa em etapa, a mensagem que Deus está passando é que o nosso lugar não é permanecer lá com a água nos joelhos, mas é chegar lá no lugar profundo no Senhor. Mas para isso nós precisamos de interação, nós precisamos de uma reação, nós precisamos que o Espírito haja em nós, porque o ministério do Espírito é nos formar à imagem de Cristo. Mas sentados,
Quanto mais fundo nós vamos, e aí o profeta diz que chega no momento que ele não consegue mais dar pé. Não dá para andar mais. E quando não dá para andar mais, nós perdemos o controle. É o rio que começa a nos levar. É o rio que vai. E diz, olha, tem que ser nadando. Eu preciso submergir, eu preciso estar envolvido no rio. Enquanto eu estou caminhando naquele rio, eu vou para onde quero, caminhando. Ainda que as águas estejam na cintura, eu ainda posso pisar, ainda posso andar. Mas quando eu chego no lugar onde os meus pés não alcançam mais o chão, eu preciso estar imerso naquele rio. Mas sabe por que muitos de nós não conseguem? Sabe por que, quem sabe, você não sente, não percebe, não vê essa vida do Espírito abundante na sua vida? Porque nós achamos que essa abundância do Espírito é algo para nós usufruirmos para nós. Eu queria tanto receber o Espírito Santo de uma maneira diferente, eu queria tanto um êxtase, e eles podem acontecer e acontecem, mas a palavra de Deus diz que o Espírito Santo é para levar vida. É para que haja em nós, e agindo em nós, a gente leve vida aonde a gente passa. A igreja vai, leva vida, o Evangelho. O Evangelho de Cristo. Ele é que produz vida. Não somos nós. Mas aquilo que nasce em nós precisa brotar. Precisa chegar. E aí há 2 termômetros que nós precisamos olhar para dentro de nós. O primeiro é justamente esse. Você está mergulhado nesse rio? Você está nadando no rio de vida? Então, quanto de vida tem brotado de você? Não brota muita coisa. Então, como uma criança, você está brincando lá com as águas no tornozelo. Joga para cima. Que gostosa essa água. Mas o rio produz vida quando ele está formado. Ezequiel fala que o rio produz vida e não as águas que estão lá nos seus tornozelos. Eu preciso ir até o ponto de estar imerso nesse rio. Se não produz vida, e o quanto de morte ainda você produz? Morte na sua casa, morte no seu casamento, morte nas suas amizades, nos seus relacionamentos, morte na sua carne. Não a morte de matá-la, mas a morte que ela produz no pecado na sua vida. Quanto há de morte é porque ainda a vida não brotou de você. O rio ainda não está fluindo. Mas a gente poderia dizer também a respeito desse rio, se lembrarmos do Salmo 46, verso 4, vai dizer, Salmo 46, verso 4, ele diz assim: há um rio, cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. É interessante, irmãos, que Jerusalém é uma das poucas cidades importantes da antiguidade que não é construída na beira ou nas margens de um grande rio. Mas a Bíblia fala em várias partes dela de um rio na cidade de Jerusalém. E o Salmo fala de um rio que alegra, e o Espírito Santo produz alegria. Eu diria que estar cheio do Espírito Santo e estar alegre é quase que uma dependência, uma coisa da outra, ou é quase que um sinônimo, mas como é que diz em português quando você fala uma coisa repetida, mozinho? Aqui a gente fala 2 vezes a mesma coisa com palavras iguais, diferentes. Pleonasmo, isso? É, né? Obrigado. 2 professoras em casa, dose. O pleonasmo. Estar cheio do Espírito Santo, estar alegre, é um pleonasmo. Pastor, mas mesmo nas aflições? É mesmo nas aflições.
Paulo e Silas estavam presos, tendo sido chicoteados, açoitados, com as costas arrebentadas, sem receberem nenhum remedinho, metiolate, mercúrio, nada. Do jeito que eles estavam, eles foram lançados no cárcere, amarrados, acorrentados, e quando chega meia-noite, o que eles estão fazendo? Cantando louvores, adorando o nome do Senhor, e aquele rio que brotava dentro deles, chega aonde? Chega na cadeia, irmãos. Começa a fluir e a vida começa a brotar, não tem como ela não brotar, brota dentro da cadeia. Daqui a pouco chega o carcereiro, ai, 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 e o que acontece com ele? Vida para ele também. Alegria, mas eles não estavam aflitos? Estavam, mas eles estavam alegres? Também estavam. Isso no Espírito é possível, no Espírito é possível. Mas às vezes nós queremos falar do nosso Deus, queremos anunciar de Jesus, e falamos, a alegria do Senhor é nossa força. Parece que a gente paga imposto para ser alegre. A gente, tem povo sofrido, é o crente, está sempre sofrendo, né? Eu tenho uma coisa que me deixa um pouco irritado, um pastor que eu falei, pastor, tudo bem? A luta, né? Luta. Chega a dar vontade de sair de perto. Está lutando, mas é pela boa causa do Evangelho, glória a Deus, alegria dentro de nós. Mas tem gente que está sempre pesado. Que vida é essa que vai ser anunciada? Quem sabe você não é um desses, que ao invés de produzir vida, tem produzido tristeza, morte, um choro de amargura. Quanto de alegria é produzido na sua vida, lembrando que o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas é o quê? Justiça, paz e alegria. Olha, fruto do Espírito, não está lá a alegria? Está lá também. Alegria, fruto do Espírito. Quem tem o Espírito tem a alegria. Será que você tem vivido essa verdade de um rio? Esse rio, aonde nós precisamos mergulhar e ver a vida que Ele produz. Aonde nós nos tornamos em Cristo parte desta glória, como instrumento. Você consegue entender isso? Será que existe algo mais glorioso e especial do que isso? Quando nós nos ligamos a Cristo, nós somos parte desse rio, juntamente com Ele, porque flui de nós, porque nós somos templo do Espírito Santo. E o ministério do Espírito começou em Jerusalém. Esse rio saiu de lá e foi produzindo vida, 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 conforme a igreja ia se espalhando por toda a Palestina, por toda a Roma, e assim ele foi indo e chegou até nós. Será que essa profecia se cumpriu? Se cumpriu. E será que ela será ainda cumprida em Apocalipse 22? Será também. E o que o Espírito traz para cada um de nós nessa noite é se nós temos vivido a mediocridade de uma vida que não tem coragem de ir adiante, ou se nós temos mergulhado no rio, temos produzido, não nós, mas do Espírito em nós, vida. Se você não percebe vida às margens da tua existência, quais são as margens da tua existência? Não há água viva em você, desculpe, mas é o que a palavra de Deus diz. Se não há alegria no seu dia a dia, ainda apesar das lutas e dificuldades, o Espírito Santo não está em você, porque quem recebe o Espírito Santo recebe a alegria.
palavra de Deus diz isso. O fruto vem completo, inteiro. Aí eu recebi só metade. Ele vem inteiro. E o que nós podemos fazer? Nós podemos continuar abafando o Espírito, ficando com a água nos tornozelos, sentar e ficar lá. Ou nós podemos reavivar o dom que há em nós, em todos aqueles que foram selados, chamados pelo Espírito Santo, a sermos agentes dessa água viva, produzindo vida por onde quer que a gente vá. Que o Espírito Santo possa falar no coração de cada um de nós. Por quanto tempo o dom que há em ti ficará negligenciado? Sim, diz o Espírito Santo do Senhor. Por quanto tempo? E eu confesso que olho para tantas pessoas e vejo tanta negligência. Tanta gente fazendo um esforço para que o Espírito Santo fique quietinho lá dentro. Porque tem medo de perder o controle. Ao chegar na parte do rio onde os pés não podem alcançar o chão, e você precisa se render por completo para que o rio te leve. E o texto diz que ele nos leva para a margem segura, aonde tem árvore, remédio, aonde tem árvore da vida, para nós nos alimentarmos de Cristo e continuarmos sendo instrumento dele. Que o Senhor aplique, fale e mova no seu coração, mas que você responda com uma atitude de caminhar lado a lado junto com o Espírito. Se não for para te servir,